todos. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a reunião especial da Câmara Municipal de Grandão a ser realizada nesta data, 26 de fevereiro de 2015, em cumprimento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido a senhorita Isabel Cristina de Moraes, representante do senhor prefeito municipal, para fazer o uso da tribuna. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar em audiência pública o desempenho da execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2014, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Passo agora a palavra à senhorita Isabel Cristina de Moraes. Boa noite, Isabel. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, nós estamos aqui reunidos para demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2014, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Os números são originários dos anexos fiscais da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2014, e do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, publicados bimestralmente e quadrimestralmente no endereço eletrônico http://cifnetgov.com.br/cif, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000. O artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 estabelece, no seu parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada bimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. As metas fiscais. De acordo com o último manual, ou seja, a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no anexo de metas fiscais serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultado nominal primário e montante da dívida pública. Então, eu coloquei abaixo, como os senhores podem ver aí, os valores que foram estabelecidos lá na LDO. A receita corrente foi previsto o valor corrente de 18.500.000 e o valor constante de 17.619.047,62. As receitas primárias 18.322.300 em valor corrente e constante 17.409.809,52. A despesa total no valor corrente 18.500.000 é igual ao valor da receita e o valor constante da despesa 17.619.047,62 é o mesmo valor da receita. As despesas primárias foi previsto em valor corrente 17.579.500, em valor constante 16.742.380,95. Resultado primário. O valor corrente foi previsto 742.800 e o valor constante 707.428,57. Resultado nominal negativo em 149.444,50 em valor corrente, valor constante 142.328,10. A dívida pública consolidada, valor corrente 1.067.919,31 e o valor constante 1.017.066,01. A dívida consolidada líquida foi previsto o valor de corrente de
negativo de 408.307,05 e o valor constante 388.863,86. Existe esses dois cálculos, o valor corrente e o valor constante. O valor corrente é de acordo com, se eu não estiver enganada, o PIB, o constante que é o PIB. O valor corrente é de acordo com a inflação. Aí eu especifiquei as receitas orçamentárias que estão lá na programação financeira, mês a mês, e que dão o total do valor da corrente, cerca de 18.500.000, que foi esse valor que foi elaborado a lei orçamentária anual. Do resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias, ou seja, aquelas não financeiras. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Superávites primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras. Conforme citamos acima, o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e as despesas não financeiras que são definidas. As receitas não financeiras ou fiscais é a receita orçamentária arrecadada, deduzidas as operações de crédito, as alienações de ativo, as receitas de privatizações e as receitas provenientes de rendimentos de aplicações financeiras. As despesas não financeiras ou fiscais é a despesa total, deduzidas aquelas com amortização e encargos da dívida interna e externa, amortização mais juros. O resultado primário representa, de fato, o montante das receitas próprias dos entes públicos, o que poderá ser utilizado para a cobertura das suas despesas. Por que fala isso? Porque não são todos os municípios que arrecadam essas receitas. Operação de crédito mesmo, alienação, não são todos. E às vezes tem ano que não incide. Nesse caso, o resultado primário mede o déficit público da seguinte forma: se as receitas próprias dos tributos são suficientes para a cobertura das despesas, temos um resultado primário equilibrado. Se as receitas próprias forem maiores que as despesas, teremos um superávit primário. Por outro lado, se o total das receitas próprias de um ente público, sem considerar empréstimos, for inferior às despesas realizadas, temos o déficit primário ou déficit público. E como os entes públicos financiam esse déficit? Com o endividamento. Isso significa o quê? Na verdade, o resultado primário negativo não é bom, porque ele provoca um endividamento por parte do município, certo? É claro que quando um ente, União, Estado ou município, gasta mais do que arrecada, estará ocorrendo em déficit, ou seja, vai provocar um endividamento. O mesmo ocorre conosco, enquanto pessoas físicas. Se gastamos acima dos nossos rendimentos, incorremos em déficit. Se não gastamos todo o nosso salário, teremos um superávit, certo? É a mesma coisa. Aí eu especifiquei aqui os valores. Eu não vou ler todos, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui. Então, o total das receitas fiscais. A previsão era 18.322.300. A realizada no sexto bimestre de 2014 foi 340.879,77. E a realizada até o sexto bimestre de 2014 foi 18.390.014,84. As despesas fiscais. A dotação anual atualizada 23.149.244,20. As despesas liquidadas no segundo bimestre de 2014
atingiu o valor de 3.260.425,49. A diferença das receitas fiscais realizadas no sexto bimestre, menos as despesas liquidadas no sexto bimestre de 2014, resultam no resultado primário negativo no bimestre, certo? De 119.545,72. Aqui a receita realizada até o sexto bimestre de 2014 foi 18.390.014,84. As despesas fiscais atingiram o valor de 16.357.401,87. Resultou um resultado primário de 2.032.612,97, ou seja, diferença dos 18 menos dos 16. Resulta esse valor. Então, o município pagou as suas dívidas e ainda gerou um superávit primário. Esse resultado é bom. O resultado primário de 2014, previsto lá na LDO, foi do valor de 742.800. E até o sexto bimestre de 2014, atingiu o valor de 2.032.612,97. Portanto, o resultado positivo, apurado até o sexto bimestre de 2014, indica que esta administração está arrecadando mais do que gastando, está atenta no pagamento de suas dívidas, portanto, honrando seus compromissos. Certo? Vamos falar sobre o resultado nominal. O resultado nominal expressa a variação da dívida líquida do município. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. O resultado nominal, ele mede a dívida no bimestre. Ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. Em 31 de dezembro de 2013, a dívida consolidada ela atingiu o valor de 749.137,73. Ela era composta, está na outra página, certo? Do empréstimo tomado com a Caixa Econômica Federal referente ao programa Caminho da Escola, que tinha, na época, um saldo de 62.573,55. O empréstimo tomado BNDES Provias, que tinha um saldo de 77.569,56. O empréstimo tomado BDMG Novo Soma Patrulha Mecanizada, que tinha um saldo de 608.994,62. Então, a soma desses três dá esse saldo, certo? No bimestre anterior, a dívida consolidada ela atingiu o valor de 772.068,13. E no bimestre atual, que foi em 31 de dezembro de 2014, tinha o valor de 789.277,71. Na outra página, eu explico exatamente o que aconteceu, certo? Amortizou o empréstimo referente ao programa Caminho da Escola, ficando no final o saldo de 17.041,95. Teve o empréstimo tomado Provias, que amortizou tudo, acabou a dívida, certo? O empréstimo tomado BDMG Novo Soma Patrulha Mecanizada, que amortizou 260 mil e ficou um saldo de 348.994,58. Teve a inclusão, que vocês têm conhecimento, senhores, que o
empréstimo do BDMG da aquisição de máquinas, que foi inscrito 397.724,66. Amortizou 44.898,26, ficando um saldo final de 352.826,40. E teve também o empréstimo para a construção da rodoviária. Por enquanto está inscrito 70.414,78, certo? Eu acho que vai ter inscrição maior esse ano de 2015. Aí, com a atualização, gerou esse saldo. Teve uma redução, quitou alguns parcelamentos, alguns empréstimos, mas, por outro lado, foram inscritos outros, que gerou o saldo final de 789.277,71. Então, o que é o resultado nominal? É esse saldo da dívida, que é a longo prazo, deduzido o que eu tenho de dinheiro, de ativo financeiro, que aí entra o que tenho em saldo, em banco, caixa, as aplicações financeiras e o ativo realizável, que eu acho que eu já expliquei até uma vez aqui. São aquelas contas de INSS, salário-família, que para nós, em contabilidade pública, entra como receita e despesa extra orçamentária e entra para o balanço. Então, eles são dinheiro, mas não é do município. E deduzidos restos a pagar, que restos a pagar é dívida de curto prazo, certo? Então, as minhas deduções dão o valor aqui de 3.143,080. Esse é o saldo final em 31/12/2013, desculpa. 3.143,081,66. O ativo disponível, 2.637,436,59. As aplicações financeiras, 1.370,853,21. E o ativo realizável de 54.479,37. Em 31/12/2013, tinha um saldo de restos a pagar processados de 919.687,51. O que é esses restos a pagar processados? Foram aquelas despesas que foi entregue a mercadoria e o serviço também foi prestado. Então, por isso que ele se diz processado. Aí gerou uma dívida consolidada líquida de 2.393.943,93. Negativo, que o que eu tinha de dinheiro era maior do que a dívida. No bimestre anterior, a dívida consolidada atingiu o valor de 772.068,13. As deduções, elas estavam com um saldo de 612.630,07, que é composto pelo ativo disponível, que eu tenho dinheiro em caixa e bancos, de 3.335.509,85, e as aplicações financeiras, de 2.738.226,94, e o ativo realizável de 54.179,15, e os restos a pagar de 15.285,77. Então, no trimestre anterior, a minha dívida consolidada líquida era de 5.340.561,94, negativa. Em 31 de dezembro, ou seja, no bimestre atual, eu tinha um saldo da dívida consolidada de 789.277,71. As deduções atingiram o valor de 5.415.838,50. O ativo disponível, 3.733.611,05. As aplicações financeiras, 2.687.806,86. O ativo realizado, 154.39. Os restos a pagar processados atingiram o valor de 1.059.733,80. Então, a diferença da minha dívida consolidada menos as deduções gerou uma dívida consolidada líquida de 4.626.560,79. Aumentou o valor porque o que eu tinha de dinheiro, tanto de ativo disponível como de aplicações financeiras,
era maior em 31/12/2014 do que em 31/12/2013. Foi por isso que gerou. A variação aqui dos restos a pagar foi pequena. Aumentou a dívida, mas foi um valor pequeno. Certo? E aí gerou um resultado nominal. O que é o resultado nominal? É a diferença da minha dívida no bimestre, na minha dívida fiscal líquida no bimestre e do saldo de um exercício para de um final de um exercício para o outro exercício, certo? Então, no bimestre, o resultado nominal, ou seja, a diferença desses 4.626.560,79 menos os 5.340.561,94 atingiu o valor de 714.001,15 positivo, porque os dois são negativos, certo? Não. Tá certo. Agora, a minha de janeiro, o período de referência, o resultado nominal de janeiro até o bimestre atingiu o valor de 2.232.616,86, que é a diferença dos 4.626.560,79 menos os 2.393.943,93. Aqui também é positivo. Eu coloquei negativo. Então, o resultado nominal expressa a variação da dívida fiscal líquida do município. O resultado nominal previsto na LDO de 2014 apresenta o valor de R$ 149.444,50. No sexto bimestre de 2014, foi apurado o valor de R$ 714.001,15. E o resultado nominal até o sexto bimestre de 2014, ou seja, no exercício de 2014, é de R$ 232.616,86, portanto, acima do valor estabelecido na LDO para o exercício de 2014. Aqui eu explico o que eu já falei anteriormente, certo? Sobre o saldo da dívida, como que ela é composta, isso eu já falei antes. Podemos contar que houve aumento e variação dos saldos do ativo disponível, caixa e bancos e aplicações financeiras do saldo em 31/12, o que gerou essa diferença do saldo das receitas. As receitas do município se classificam em receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo município, através de impostos, taxas e contribuições e pelas transferências constitucionais e legais, destacando-se as participações nas receitas da União e do Estado. As receitas de capital, que resultam da alienação de bens, das operações de crédito e de transferência da União e do Estado. Balanço orçamentário. Nessa página, eu coloquei os valores, o que estava previsto e o que arrecadou, certo? Eu vou só falar o total. Então, a previsão inicial da receita era de 18.500.000. A receita ela não tem previsão atualizada, a gente cita, mas porque não tem variação de previsão, só na despesa. A receita realizada no sexto bimestre ou arrecadada foi de 3.470.386,89. A receita realizada ou arrecadada até o sexto bimestre de 2014 foi 19.677.213,59. Então, houve um excesso de arrecadação, que eu vou explicar lá embaixo. O município de Bueno Brandão arrecadou até o sexto bimestre de 2014 o valor de 19.677.213,59, que corresponde à soma das receitas correntes mais as receitas de capital arrecadadas deduzidas à conta retificadora do Fundeb, e corresponde a 106,36 da previsão da LDO e da Lei de Orçamento também.
e corresponde ao mesmo percentual da arrecadação estabelecida na programação financeira até o sexto bimestre de 2014. Portanto, essa diferença estava previsto 18.500.000 e arrecadou 19.677.213,59, significa que houve um excesso de arrecadação, arrecadou a mais, certo? Do que estava previsto tanto na LDO quanto na LOA de 2014. As despesas. As despesas se classificam as despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes constituem o grupo de despesas da administração pública para a manutenção e funcionamento de serviços públicos em geral. É composta pelas despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, material de consumo, prestação de serviços, subvenções, contribuições correntes e outras. As despesas de capital constituem um grupo de despesas da administração com a intenção de adquirir ou produzir bens de capital que contribuirão para a produção de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público. É composta pelos investimentos, equipamentos, obras e instalações, inversões financeiras e amortizações da dívida. Eu também vou falar só os totais, tá? Total da previsão atualizada de 2014 foi o valor de 23.661.334,02. Foi empenhado até o sexto bimestre de 2014 o valor de 19.179.589,66. O total das despesas liquidadas até o sexto bimestre também atingiu o valor de 19.179.589,66 e restou um saldo a empenhar de 4.481.744,36. Aqui embaixo eu explico o superávit e o déficit no bimestre até o bimestre. A receita realizada comparada com a despesa liquidada gerou no bimestre um déficit de 128.421,44 e até o bimestre um superávit de 497.623,93. A receita realizada comparada com a despesa empenhada gerou um superávit no bimestre de 858.871 e também gerou um superávit até o bimestre de 497.623,93. No sexto bimestre de 2014, identificamos um déficit na receita realizada comparada com a despesa liquidada no valor de R$ 2.188.421,47 e um superávit da receita realizada comparado com a despesa empenhada no valor de R$ 858.871. Por quê? Porque no bimestre a minha arrecadação foi maior e a despesa foi empenhada no sexto bimestre, o 13º, a folha de dezembro, mas no exercício gerou um superávit, certo? Foi só no bimestre. E até o sexto bimestre de 2014, identificamos um superávit da receita realizada comparado com a despesa liquidada no valor de R$ 497.623,93 e um superávit da receita realizada comparado com a despesa empenhada no mesmo valor de R$ 497.623,93. A despesa liquidada, ou seja, a despesa efetivamente realizada até o sexto bimestre de 2014, totalizou R$ 19.179.589,66 e a receita arrecadada totalizou o valor de R$ 19.677.213,59, o que gera um superávit no mesmo valor daquele superávit ali, de R$ 497.623,93, que é exatamente essa diferença entre a receita e a despesa, certo? O que é um ponto positivo.
Agora vamos falar sobre a despesa com manutenção e desenvolvimento no ensino. Então, as receitas que entram no cálculo da base de cálculo de impostos e transferências atingiram o valor de 13.823.291,83. O limite constitucional de 25% corresponde a 3.455.822,95. O total das despesas aplicadas, quanto que a Prefeitura gastou, certo? Foi 3.907.780,40. Atingiu o percentual de 28,26%, portanto, acima do limite constitucional. Então, o artigo 212 da Constituição Federal e a Lei de Diretriz e Base da Educação, sobre o número 9.394/94, que dispõe que os municípios apliquem no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício financeiro, e o município de Bueno Brandão aplicou até o 6º bimestre de 2014 o montante de 3.907.680,40, correspondendo a 28,26% da receita resultante de impostos e transferências. O Fundeb, o valor que foi transferido do Fundeb no exercício de 2014 foi o valor de R$ 1.944.224,06. O limite constitucional, que é de 60%, corresponde a R$ 1.166.534,43. O município aplicou, com a remuneração do pessoal docente, R$ 1.454.992,62, que corresponde a 74,83%. A Lei 11.494/2007 estabelece que os recursos do Fundeb destinam-se ao financiamento de ações na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. O artigo 22 da Lei número 11.494/2007 estabelece a obrigatoriedade da aplicação de no mínimo 60% das receitas provenientes do fundo, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, aí se incluindo os encargos sociais decorrentes dessa remuneração. Conforme demonstrativo acima, verificamos que o município de Bueno Brandão aplicou os valores de R$ 1.454.992,62 dos recursos ordinários do Fundeb com os profissionais do Ministério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, que corresponde a 74,83% da receita arrecadada até o 6º bimestre de 2014. Despesa com ações e serviços de saúde. As receitas resultantes de impostos e transferências, conforme já falei lá acima, que a mesma base de cálculo que é usada para a educação é a mesma da saúde. Então, atingiu o valor de R$ 13.823.291,83. O limite constitucional da saúde é de 15%, que corresponde a R$ 2.073.493,77. O município aplicou, no exercício de 2014, o valor de R$ 3.668.140,76. O percentual aplicado foi de 26,53%, ou seja, mais de 10% acima. A emenda constitucional número 29 estabelece que os municípios devem aplicar no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências em ações e serviços de saúde no exercício financeiro. E o município de Bueno Brandão aplicou os valores de
3.668.140,76, que corresponde a 26,53% das receitas resultantes de impostos e transferências até o sexto bimestre de 2014, ou seja, no exercício financeiro de 2014. Do relatório de gestão fiscal. Este relatório tem a finalidade de apresentar as obrigações do município com seus limites, despesas de pessoal, poder executivo. O município aplicou com a despesa de pessoal no poder executivo o valor de R$ 8.017.745,96. A receita corrente líquida atingiu o valor de R$ 15.929.152,28. Existem 3 limites na Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro limite, que é o limite de 90%, corresponde a 48,60. O segundo limite, que é o limite prudencial, corresponde a 51,30. E o limite máximo, que é o limite legal, que é de 54%. Esse valor de R$ 8.017.745,96 corresponde a 50,33% da receita corrente líquida, o que significa que o município ultrapassou o primeiro limite, 48,60, certo? Poder Legislativo. Total das despesas do Poder Legislativo para fins de apuração do limite. O Poder Legislativo aplicou o valor de R$ 447.523,47. A mesma receita utilizada lá no bate cálculo do Executivo é a receita corrente líquida. Conforme falei acima, corresponde ao valor de R$ 15.929.152,28. Para o Poder Legislativo, o limite de 90% corresponde a 5,4%. O limite prudencial, 5,70%. O limite máximo, 6%. Esse valor de R$ 447.523,47 corresponde a 2,81%. Portanto, o Poder Legislativo está dentro do limite de todos eles. Despesa com pessoal consolidado. O total da despesa consolidada, ou seja, a soma do Poder Legislativo mais o Poder Executivo, corresponde a 8.465.269,43. A receita utilizada é a mesma receita corrente líquida, 15.929.152,28. O primeiro limite, o limite de 90%, corresponde a 54%. O limite prudencial, 57%. E o limite máximo, 60%. O percentual realizado dos dois poderes, o legislativo e o executivo, atingiu o valor de 53,14%. Portanto, está dentro do limite os dois. Dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida é aquela mesma utilizada lá no resultado nominal, só que é para fins de apuração do limite do Senado Federal. Então, a mesma dívida consolidada, as deduções são a mesma, só que ela compara com a receita corrente líquida. Então, o mesmo valor da dívida consolidada lá em 31/12/2013 é 749.137,73. As deduções 3.143, 0,81 e 66, desculpa. Essa diferença gera a dívida consolidada líquida, no valor negativo de 2.393.943,93. A receita corrente líquida lá em 2013 era 14.896.745,50.
O limite definido pelo Senado Federal é de 120% da RCL, ou seja, da Receita Corrente Líquida, que atingia na época 17.876.094,60. O percentual da dívida consolidada sobre a Receita Corrente Líquida atingiu naquela época 5,03%. E o percentual da dívida consolidada líquida sobre a RCL está negativo, porque a dívida consolidada líquida era negativa, de menos 16,07. Aí demonstra até o quarto bimestre, até o segundo quadrimestre e até o terceiro. Eu vou falar só até o terceiro. Então, até a dívida consolidada líquida até o terceiro quadrimestre atingiu o valor de 789.277,71, menos as deduções 5, 415, 838,50. Gerou uma dívida consolidada líquida de 4.626.560,79. A receita corrente líquida é a mesma, de 15.929.152,28. O limite definido pelo Senado Federal é 19.114.982,74. O percentual da dívida consolidada sobre a RCL gera um percentual de 4,95 positivo, e o percentual da dívida consolidada líquida sobre a RCL gera um percentual negativo de menos 29,04. O valor da dívida consolidada líquida estabelecido na LDO de 2014 foi de 408.307,05 negativo, como pode ser observado no anexo 2, que registra a dívida consolidada líquida. Temos um saldo no exercício anterior de 2.393.943,93 e até o terceiro quadrimestre de 2014 apresenta um saldo de 4.626.560,79, que corresponde a 29,04% negativo sobre a RCL. Apresenta resultado negativo em virtude das deduções, o ativo disponível e aplicações financeiras e ativo realizável, menos os restos a pagar processados, dívida a curto prazo. Eu já expliquei anteriormente, porque o ativo, o que tinha dinheiro em caixa, mais as aplicações financeiras eram bem maiores do que as dívidas, por isso que gera esse valor negativo. Aí eu expliquei aqui, serem maiores que a dívida consolidada, ou seja, o que eu tenho de recursos financeiros em 31 de 12 de 2014 é maior que as dívidas. O resultado comprova que estamos dentro dos limites legais, sendo o limite de 120% da receita corrente líquida, conforme definição do Senado Federal. Conclusão. O artigo 9º da Lei Complementar 101 estabelece que, verificado ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até o sexto bimestre de 2014, identificamos que as receitas previstas na LDO e na Lei Orçamentária Anual concretizaram além do previsto, ou seja, foi previsto o valor de 18.500.000 e houve arrecadação no valor de 19.677.213,59,
o que gerou excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.177.213,59. E, conforme eu já falei lá atrás, as despesas liquidadas atingiram o valor de R$ 19.179.589,66, o que gerou aquele superávit de 400 e... eu falei lá atrás, 497.623,93, certo? Até o sexto bimestre... foi o que eu estou falando aqui embaixo, certo? Que até o sexto bimestre de 2014, identificamos um superávit na receita realizada, na despesa liquidada, no valor de 497.623,93 e um superávit na receita realizada, despesa empenhada, no valor de 497.623,93. A despesa liquidada, ou seja, a despesa efetivamente realizada até o sexto bimestre de 2014, totalizou R$ 19.179.589,66 e a receita arrecadada, o valor de R$ 19.677.213,59, o que gera um superávit financeiro no valor de R$ 497.623,93, o que é um ponto positivo. Com relação ao resultado primário, atingiu até o sexto bimestre de 2014 um superávit primário, então, no valor de R$ 2.032.612,97, portanto, acima do valor previsto na LDO de R$ 742.800. O resultado primário de o resultado nominal previsto na LDO de 2014 apresenta o valor de R$ 149.444,50 negativo. Foi apurado R$ 2.232.616,86 até o sexto bimestre de 2014, portanto, acima do valor estabelecido na LDO de 2014 para o exercício de 2014. Os valores apurados no resultado primário e nominal não comprometeram o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais da LDO. Identificamos que os índices constitucionais de educação, Fundeb e saúde acumulados até o sexto bimestre de 2014 estão acima dos limites constitucionais exigidos no exercício financeiro, o que demonstra que o gestor está atento a cumprir os índices constitucionais. Com relação às despesas de pessoal do Poder Executivo, atingiu o valor de R$ 8.017.745,96, que corresponde a 50,33% da receita corrente líquida RCL. Portanto, ultrapassou o limite de alerta, que é de 48,60% da receita corrente líquida. É necessário ficar atento e reduzir as despesas de pessoal. O resultado apresentado da dívida consolidada líquida comprova que estamos dentro dos limites legais, sendo o limite 120% da receita corrente líquida, conforme resolução do Senado Federal. Finalmente, como pudemos observar nos números aqui apresentados, demonstram que os limites constitucionais estão dentro dos limites do exercício financeiro, sendo necessário ficar atento às despesas de pessoal. Diante de todo o exposto, ressaltamos que nossa administração não medirá esforços para adotar todas as medidas legais que se fizerem necessárias. Bueno Brandão, 26 de fevereiro de 2015, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. E eu, Isabel Cristina de Moraes, cargo contador. Vocês têm alguma dúvida? Pode ter que... Senhor presidente, só para aquele resultado nominal? Eu fiquei na dúvida também. Agora, eu acho que é positivo. Negativo,
exercício tal, portanto, acima do valor estabelecido, mas eu falo do exercício de 2014. Esse resultado, está acima do estabelecido? Não tem problema. Não tem problema. Gerou esse valor acima porque 2014 foi um exercício que teve muita arrecadação de convênio. Chegou no final do ano, tanto que, se você pegar aqui o ativo disponível, está maior no saldo de 2013 do que, 2014 do que 2013. A aplicação financeira está quase o dobro. Por quê? Veio recurso para a construção da quadra, construção deixa eu lembrar aqui, construção da escola, todo esse dinheiro está aplicado. Então, o que eu tenho de ativo disponível mais aplicação financeira é muito maior do que a dívida. Aí gera um valor negativo. Legal. Certo? Não tem problema. Tá. Quanto ao empréstimo tomado junto ao BNDES para a construção da rodoviária 70.450. Não, isso é o que está inscrito. Isso só no ano de 2014. Foi. O restante dos pagamentos é de acordo com os pagamentos da empresa executora que vai aumentando esse valor. Geralmente, a entidade fornece uma certidão no final do exercício apresentando valor. No caso, O valor é bem maior. É. Tudo bem. 106%, ok. 4. Vamos lá. As despesas além ou seja, as despesas efetivamente realizadas até o sexto trimestre de 2014 totalizou 19.179 e a receita arrecadada 19.677, que gera um superávit de 497, o que é um ponto positivo, legal. A educação, os 28, 26%, né? Aqui, vamos lá, tudo bem. Quanto à despesa de pessoal, realmente extrapolou o limite. Novamente, quem salvou a base foi a Câmara Municipal, por gastar só 2,81. Com o novo concurso e as novas contratações, com certeza o aumento da folha seria um pouco maior da Câmara. Realmente vocês têm que estar alertos e com isso, nós não tínhamos aqui o controlador interno. A partir de hoje nós vai começar a ter. Com isso, tem que estar alerta, porque senão vai ser extrapolado esse limite. Essa Câmara é difícil. Quanto às arrecadações, arrecadou-se 1.177 a mais, isso? Foi. 1 milhão? Os convênios, deixa eu dar uma olhada. Então, não é só convênios. Não. Porque é o seguinte, leilão de imóveis, 283.245. Leilão de imóveis, 151.101. 434.346. Operações de crédito junto ao BNDES, 422.653. Devolução da Câmara, 316.870,19. Portanto, essas receitas dão um total de 1.014.839. O município também não contava com a verba de R$300 mil, que era o restante da verba para pagamento da pavimentação da estrada de Socorro. Então, houve um excesso de arrecadação devido a essas receitas também, que deram um total de 1.314.839,75. E não foi só os convênios. Isso aqui já superou esse valor, né? Só os leilão dos imóveis, a operação de crédito junto ao BNDES, a devolução da Câmara e os 300 mil, que é um convênio antigo, que era para pagamento da estrada de Socorro. Então, só esses créditos aqui deu 1.314. A receita a mais foi 1%, pouco, quer dizer, se não fosse esses, a Câmara salvou novamente, devolvendo os 316 mil. A Câmara salvou o Executivo por 2 vezes, nesse ano de 2014, né? Só que a Câmara, licença para muito, essa devolução para a Câmara não entra como receita, entra como estorno. Tudo bem. Então, vamos tirar os 316 da Câmara, deu 1 milhão.
né, para 1.177.000. Aí tem as arrecadações, 20 mil, academia ar livre, equipamentos equipamentos de raio-x, né, 95 mil, uma ambulância 65 mil, a escola 389, porque acreditou 500, mas tinha 111, transporte escolar 112 e vias públicas 420 mil, que dá um total de arrecadações entre leilão, devolução desses convênios, todos 2.257. Se não é os convênios, infelizmente não tem que o orçamento. Por isso tem que estar atento em cima dessas emendas parlamentares, né? Como acontece que tem lá 2 emendas parlamentares de 400 mil, que não tivemos resposta até agora, né? Que é para a pensão básica, uma do deputado Diego Andrade e um do deputado Eduardo Azevedo, que são 400 mil, que não está nesse orçamento. A gente puxa no Sicom, não se encontra nada, não sei qual foi o destino dessa emenda parlamentar, que é tão difícil correr atrás de conseguir e deixar vazar pelos bons dedos. De minha parte é só. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, obrigada, senhor presidente, por me conceder a palavra. Fico muito feliz na aplicação aqui do limite constitucional em relação a tanto a educação como a saúde, e transferência do presidente também, foi bem acima do limite, né, constitucional. Então, eu fico muito feliz que o dinheiro está sendo aplicado. Muito feliz. Está sendo aplicado. Vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos. Boa noite. Em relação ao limite da educação, a gente vê que está próximo do que é o determinado em 25%. O limite da saúde foi aplicado o limite mínimo 15% e foi aplicado 26,53%. Uma pergunta para você. Nesse caso, Isabel, 11% a mais, entrou com compra de veículos, equipamentos e tudo mais? Entrou. Tá. Porque a minha dúvida, por exemplo, às vezes, quando fui na última visita no posto, por exemplo, da Ponte Nova, eles precisando de equipamento. A minha pergunta foi essa, por causa disso. Os equipamentos precisando de uma melhora, principalmente no que concerne a máquinas de impressão e principalmente no que concerne a questão da saúde bucal. Outra pergunta importante. Em relação ao Fundeb, o percentual mínimo é 60%. Foi aplicado 74,83%. Né? Quer dizer que ainda tem uma margem de 26%, um pouco mais para ser aplicado. Agora há pouco, daqui a pouco, aliás, né, virão os motoristas aqui e trazer as suas requisições sobre essa questão, pagamento. Esse valor, esse restante percentual, poderia ser aplicado, no caso, para uma melhor remuneração do pessoal da educação, inclusive os motoristas? O que a gente chama de 40% restante, né? Exato. Pode. Tá, tudo certo então. Pode, tanto quanto os 25% também. Tá, compreendi. Só para encerrar, quando a gente, até você colocou um resumo aqui sobre a questão do superávit, R$ 497.623,93. E mesmo sendo um estorno, esse superávit, boa parte dele é relacionado, é resultado da devolução da Câmara, mesmo? Não, isso aqui é só a diferença da receita que é despesa. Tá, entendi. Quer dizer que esse superávit, então, seria uma arrecadação a mais que o município teve? Não. Nesse caso, uma receita em relação à despesa? Foi uma receita que não utilizou, ou uma despesa. Foi qual a diferença entre a receita e a despesa e gerou esse superávit. Certo. Entendi. Então tá bom. Declaro encerrada a reunião. Agradeço a
senhorita Isabel Cristina de Moraes, contadora, e convido todos os presentes para que aguardarem, né, alguns instantes para assinarem a assinatura da ata, por gentileza.